Ah, Esse é um resultado de uma pesquisa aí que durou uns 4 anos, que foi o meu doutorado, que na verdade foi um caminho para descobrir. Eu estava curiosa. Por quê? Na verdade, tudo começou com perguntas. Então a gente sabe que personalidade é o tema que nos interessa aqui, e que os estudos que são feitos, em geral, estão focando em diferenças individuais em relação ao sexo, idade, inteligência, temperamento, cultura, etnia, né? Agora fala de diversidade, gênero. E na saúde, riscos para a saúde. Né? Então, o tabagismo, como é que a pessoa, o fumante, né? Por que ele é fumante, como é que ele consegue deixar de ser fumante, se existe uma relação da personalidade com marcadores metabólicos, com o sistema imunológico e até mortalidade, e o Zondi fala disso, quando ele fala do tanatotropismo, que a morte, quando é uma escolha, e hoje nós temos uma incidência muito alta de suicídios, a forma como isso é realizado também tem uma lógica. Então, esses são os estudos que existem, em geral, usando o modelo Big Five, que é o modelo mais conhecido. Tá? Existem realmente estudos mostrando que existe uma relação realmente comprovada entre o sistema imunológico e a personalidade. Por quê? A personalidade ela pode afetar o início e o curso de doenças crônicas, como câncer e doenças cardiovasculares. Então, esses são temas que têm incentivado alguns estudos. E dimensões da personalidade, como depressão, otimismo, hostilidade, poderiam estar associadas a parâmetros imunológicos também. E existe agora um novo campo, que é a psiconeuroimunologia, que percebeu que existem conexões bidirecionais entre o cérebro e o sistema imunológico. Esse é um novo campo que está se abrindo e se percebeu que características de personalidade podem influenciar a predisposição para a morbidade e afetam o sistema imunológico, até certo ponto. Tá? Mas a maioria dos estudos foca em quê? Focando doenças crônicas e focam também aspectos ligados a estresse, depressão, como fatores que afetam a adesão ao tratamento. E a adesão ao tratamento, ela sabe que é um aspecto fundamental para que a saúde seja mantida. Então, as doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, elas dependem de uma adesão ao tratamento. E isso pode sofrer consequências da personalidade. A personalidade, a gente tem os elementos que são intrapsíquicos, a hereditariedade, tendências endógenas, que não dá para mexer muito nisso. Aí você tem as expectativas externas, os papéis sociais, o amadurecimento, que tem a ver com a estruturação do ego. Aí você tem os elementos interpessoais, que é o ambiente social onde a pessoa está, o ambiente de trabalho, por exemplo. E aqui nós temos os fatores socioeconômicos, culturais e políticos, é o meio ambiente que nós também estamos imersos. Nós temos dois ambientes sociais, um micro e um macro. Se a gente pensar na nossa situação do Brasil hoje, todo esse estresse, esses são esses fatores socioeconômicos e políticos. Tudo isso impacta essa personalidade. E toda a pesquisa começa com perguntas. Então, eu fiquei pensando, será que esse conceito de morbotropismo aí que o Zondi fala, que ele disse assim, muito bem, as escolhas, o operotropismo, onde trabalhar, o seu locus profissional, ele fala a escolha da amizade, do amor e tal. E a doença? Será que a gente consegue pesquisar isso? E o Human Guide, enquanto teste de personalidade, poderia ser útil nesse contexto? Era uma pergunta. E aí, eu tive um contato, me ofereceram um espaço de pesquisa, e o objeto da pesquisa passou a ser as características de personalidade de pessoas vivendo com HIV/AIDS, considerando padrões gerais de comportamento e atitude. E isso foi associado com a percepção de suporte social em HIV, com a expectativa de alta eficácia para seguir o tratamento e com a adesão à terapia antirretroviral. Então, foi assim um território completamente novo para mim. Aí eu mergulhei nesse mundo, a gente sabe que desde que a AIDS foi descrita, já 77 milhões de pessoas foram infectadas, quase metade disso morreu em consequência da AIDS. Só em 2020, 37 milhões de pessoas estavam com status de soropositividade.
e dessas, vamos dizer, 2/3 em tratamento antirretroviral. A mortalidade diminuiu 42% nos últimos 20 anos. No início era assim, diagnóstico de HIV, morte. Agora não. Graças a várias ações, estabeleceu-se que a AIDS é uma doença crônica, como hipertensão, como diabetes, né? E a terapia antirretroviral, que é o tratamento que nós temos para isso hoje, ela reduz a carga viral, ela diminui a incidência de doenças oportunistas, a pessoa tem uma qualidade de vida e a carga viral chega a ser tão baixa, passa a ser indetectável e não é transmitida para o parceiro. Então, assim, na minha pesquisa tinha uma pessoa que tinha o vírus e a esposa não sabia. Mas ele estava indetectável e estava tudo certo. E, enfim. Agora, para que isso ocorra, a adesão é fundamental. Não há como a pessoa não tomar o remédio, tá? E porque isso depende dela seguir a prescrição médica, não só o comportamento. Então, ela tem que seguir os conselhos de verdade. E isso exige dela uma tenacidade, uma constância, porque isso é como escovar dente, tem que tomar todo dia. E ela tem que seguir direitinho o horário, existe o ritmo de medicação. Antigamente era um coquetel, eram vários remédios com efeitos colaterais horríveis, e hoje é um comprimido por dia só, e está tudo certo. Mais fácil, né? Ficou bem mais fácil. E mesmo assim, a adesão não tem o nível que deveria ter. A gente vê até nas vacinas, né? Quer dizer, no geral, as pessoas estão mais relaxadas. E a não adesão ao tratamento não é um tema só ligado ao HIV, é um tema geral. Tá? É muito comum. E uma questão que se coloca é assim, como é que eu consigo predizer com precisão se o paciente vai seguir o tratamento? E como é que eu vou conseguir identificar o conjunto de variáveis que vão, e quais características de personalidade vão contribuir para essa adesão? Então, esse foi um tema que mobilizou essa pesquisa. No caso da TARV, a terapia antirretroviral, é importante que ela siga 95%. Não precisa nem ser 100%. 95% é a super meta, tá? Porque se ela não seguir, o vírus volta com tudo, ele fica escondidinho no sistema neurológico, a doença vem, doenças oportunistas, e perde-se tudo que se conquistou. Quer dizer, não é algo que você mantém, você tem que tomar todo dia, tá? E aí isso ameaça não só a saúde da pessoa, mas do coletivo também, porque ela passa também a transmitir o vírus. O comportamento de adesão, ela depende do esquema terapêutico, se ele é complexo, efeito adverso, isso já está controlado. Fatores psicossociais, suporte da família, quer dizer, eu tenho com quem contar ou eu sou uma pessoa sozinha? Tem alguém que me ajuda? Tá? Fatores sociodemográficos, então, assim, a questão financeira, escolaridade também contribui para a não adesão. Fatores psicológicos, que têm a ver com a expectativa de autoeficácia, quer dizer, será que ela sente que ela dá conta do recado? A percepção de suporte, que não é ter o suporte. Será que eu sinto que eu recebo o suporte? E transtornos psiquiátricos e afetivos, aí entra a depressão, por exemplo, como um dos aspectos. E fatores neuropsicológicos, né? Então, disfunções neurocognitivas também podem afetar a adesão, porque a pessoa se atrapalha, esquece, toma o remédio. No meu estudo, eu foquei nos fatores psicológicos, e especialmente no fator na percepção de suporte, tá? E ela, de fato, afeta o sistema imunológico, influencia a recuperação e enfrentamento da doença e mantém a saúde. Isso aqui é um fator super importante. Quer dizer, a sensação, ninguém me ama, ninguém me quer, é fatal para a saúde, que não é autoestima. É a sensação de que eu não tenho com quem contar, eu não tenho valor para ninguém. E a expectativa de autoeficácia é assim, eu não vou dar conta, está muito complicado, a vida inteira. Né? Então, a pessoa esmorece e não segue o tratamento. Então, aqui retomando o modelo do Zondi, então aqui os fatores que nós temos, tá? Que nós usamos. E como é que foi esse estudo? Foi um estudo clínico, exploratório, descritivo, que foi conduzido lá no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, né? Ele foi interrompido em março de 2020 por causa da pandemia, e participou desse estudo pacientes portadores do HIV em tratamento antirretroviral, maiores de 18 anos, que tinham 9 anos de escolaridade
e sabiam usar computador, porque não podia usar o Human Guide nem os testes se não tivesse esses 2 critérios atendidos. Aqui os instrumentos, depois se alguém quiser detalhe, eu passo para vocês. Teve uma entrevista longa, de 1 hora, pegando dados, peguei prontuário, marcadores imunológicos de saúde, e no total eu consegui 66 pessoas, 22 mulheres e 44 homens, e também idade média de 50 anos, parece que tem sido uma constante aqui, né? A idade mágica, 50 anos. Mas olha que interessante, o diagnóstico de HIV há 17 anos e meio. Em tratamento há 15 anos. Uma das pessoas que eu entrevistei já tinha diagnóstico há mais de 30 anos. E estava bem, porque ele seguiu o tratamento. Aqui, a maioria dos participantes tinha ensino superior e ensino médio, claro, critério de inclusão, né? Predominância de homens que fazem sexo com outros homens, tá? E que constitui quase 70% dos participantes do sexo masculino, que corresponde ao que nós temos aí no geral, né? A população geral. 87% estava com a carga viral indetectável, 20% das mulheres com carga viral acima do desejável, então a gente via que as mulheres estavam se cuidando menos bem do que os homens, tá? E a gente percebeu que quando eles diziam, olha, eu não estou seguindo direitinho, eu parei, eu relaxei, essas pessoas realmente apresentaram carga viral mais alta. Então, o não seguir o tratamento era um fator decisivo. Inicialmente, eu procurei saber se havia alguma diferença entre os 3 grupos de participantes em relação ao Human Guide. Não sei se vocês conseguem ver aqui, mas o grupo aqui dos homens que fazem sexo com homens tem um fator de imaginação bem mais alto. Olha aqui, o médio aqui. Esse aqui são os héteros, os HSS e as mulheres. Que tem a ver com essa amplitude de interesse, essa abertura para o novo, querer se conhecer o outro lado. O Zônio até fala que é querer ser tudo, né? Não se ficar limitado à própria condição. E foi bem interessante. E também o fator exposição, um pouco mais alto, aqui a exposição, mais alto do que dos outros 2, aqui das mulheres, aqui dos homens héteros, mais alto aqui. E estabilidade também um pouco mais baixa, aqui estabilidade nas mulheres, nos héteros e aqui. Então, há uma diferença realmente de personalidade. Então, é um grupo mais aberto, que tem um maior número de parceiros, e muito preocupados com a imagem. Quando a gente correlacionou todos os fatores com os indicadores, marcadores imunológicos, a gente percebeu que o único fator do Human Guide que teve uma correlação forte com a adesão é o fator qualidade. Fala, óbvio, sim, mas quando a gente encontra isso, então, significativo. Então, é o agenciamento do autocuidado, não é o cuidar do outro, é o cuidar da própria saúde, que não é obedecer o médico. Eu estou convicto, eu assumi para mim essa responsabilidade. Isso impacta a saúde de uma forma clara e objetiva. Em relação à percepção de suporte, 2 aspectos aqui, tem 3 dimensões: estima, quer dizer, eu me sinto amado, o grupo me ajuda no meu desenvolvimento, aí eu sinto que eu tenho família. Olha o impacto desses 2 aspectos para a saúde, quando eu correlaciono o score na percepção de suporte com as células TCD4, que são as células do sistema imunológico. E quando eu correlaciono esse aspecto com o Human Guide, olha só, qual é o fator do suporte? Fala contatos? Sim. O score total da percepção de suporte, estima, desenvolvimento pessoal e pertencimento correlacionaram positivamente com o fator contatos e negativamente com estabilidade e estrutura. Ou seja, pessoas mais críticas, mais assim, eu não quero mudar, me deixa aqui, o que você está falando? Elas têm uma tendência a ter uma percepção negativa de suporte social, e a gente sabe que isso impacta na saúde. Então, nada como ser um otimista
e construir uma rede de relacionamento, que é o que o fator contatos propicia. Isso tem um impacto direto na percepção de suporte, que impacta na saúde. Então, o que a gente percebeu? Que o estabelecimento de um ambiente social consistente com a personalidade, porque ele tem contatos altos, favorece o desenvolvimento de uma rede de contatos com potencial de oferecer esse suporte que ele percebe que ele pode contar com ele. A percepção de suporte social está associada à flexibilidade, que é baixa estrutura, e querer mudança, que é baixa estabilidade, porque se ela quiser manter como está e quiser ter controle, ela não vai ter uma boa percepção de suporte. A atitude crítica realmente compromete a percepção de suporte. E outra, quando você está ajudando alguém, essa pessoa não colabora, fala assim, o que eu vou ficar ajudando? Ele sabe de tudo. Também atrapalha o recebimento de suporte. Sim. Então, é uma via de dois lados, né? A necessidade de manter e conservar corresponde a uma atitude mais contida em relação aos outros. Então, eu sou fechado, eu tenho poucas pessoas, amigos antigos, mas poucas pessoas. E a necessidade de proximidade está associada ao sentimento de pertencer a uma família. Então, a gente encontrou aí correlações que estão muito afinadas com o que a teoria propõe, inclusive. A autoeficácia. O que é uma circunstância ambiental e esquema de medicamento? Assim, eu tenho efeito colateral, é muito comprimido, é ruim de engolir, tem um gosto amargo, mas eu vou tomar mesmo assim. Garante a imunidade. Mas eu estou triste, estou chateado, mas mesmo assim eu dou conta? Isso garante. Os relacionamentos não apoiadores não garantem nada. Quer dizer, há uma relação forte com relacionamento. A contagem das células T teve uma correlação muito forte com a expectativa de autoeficácia. Então, por quê? Porque ela está mantendo o tratamento e isso mantém o sistema imune alto. A carga viral, ela é muito sensível. Deixou de tomar, ela sobe. O sistema imunológico, ele é um pouco mais tardio, o efeito. Então, isso significa que ela está mantendo uma constância na sua forma de se relacionar com a doença, de tomar o remédio direitinho. E os estados físicos e emocionais negativos, então, assim, eu estou me sentindo mal, eu estou chateado, eu estou com raiva, teve correlação negativa com carga viral. Então, se eu estou muito chateado, minha carga viral cai, mas por quê? Porque eu não vou me deixar derrubar. O que a gente percebeu que, em relação ao Human Guide, que tinha a ver com o fator exposição, que indivíduos mais dependentes da aprovação social, que é o fator exposição, e preocupados com a maneira como são percebidos pelos outros, vamos pensar no estigma social que essa doença tem? Elas acabam ficando muito inseguras quando se deparam com alguém e vai dizer, nossa, você tem isso, então não vou nem te cumprimentar. Vamos pensar que no início as pessoas até ficavam reclusas, não tinham mais vida social, elas foram alijadas da participação social, né? É como se tivesse lepra, era uma coisa horrível. Então, por isso, até hoje, as pessoas não querem... Esse caso, esse senhor não contou para a esposa, com medo de ser rejeitado por ela. Então, neste caso, essas pessoas que têm um fator de exposição alto, quando diante de uma pessoa estranha, ela vai fraquejar e não vai tomar o remédio, que tem a ver com a expectativa de autoeficácia diante de uma situação social. Então, aqui nós temos, quando eu juntei os dois, olha que bonito, relacionamentos não apoiadores na escala de autoeficácia correlacionou com os fatores da percepção de suporte social. Então, existe essa dimensão da participação social que impacta diretamente na saúde, de uma forma que a gente nem imagina. Então, esse estudo, no final das contas, mostrou que a personalidade pode sim influenciar os fatores psicológicos que afetam a adesão à TARV e dá para ampliar para qualquer tipo de tratamento. Os mediadores psicológicos da adesão, que é a percepção de suporte social, autoeficácia, têm impacto sobre a adesão, são influenciados por características de personalidade,
como sociabilidade, que é o contato, otimismo, disposição para lidar com a mudança, que é o fator estabilidade, flexibilidade, que é o fator estrutura, e necessidade de aceitação e reconhecimento. Esses são os fatores que estão por trás dessa percepção de suporte e da expectativa da autoeficácia. Quanto maior o suporte social percebido, maior será o benefício para a saúde da pessoa. E características de personalidade relacionadas ao senso de responsabilidade e autocuidado estão associadas à adesão à TARV. Então, assim, a gente sabe que o fator qualidade, ele tá, em geral, ele é bastante alto. Mas quando ele está muito acima da média, ele tem realmente um impacto decisivo em termos de saúde. Uma vez que a adesão a qualquer tipo de tratamento reflete o comportamento do indivíduo, isso não dá para mudar de uma forma fácil, a gente sabe que a gente não consegue... eu queria ser diferente, mas a gente não consegue deixar de ser quem é. Aprender e compreender os determinantes motivacionais do comportamento de adesão se torna útil para o planejamento de intervenções personalizadas. Você não pode tratar todo o paciente de uma forma igual. Cada um é um. A gente vê isso no trabalho, né? Cada colaborador é de um jeito, na saúde também. E o teste Human Guide mostrou ser um instrumento de avaliação de personalidade bastante promissor também para o uso da saúde e do bem-estar do indivíduo. E é isso.